assim, o que eu sempre falo, o melhor tratamento, qual que é? É a combinação. A combinação, inclusive, assim, nutri junto com dermato, né? A gente não faz nada sozinho e é muito importante a gente implementar essa complementação que faz toda a diferença. Sem dúvidas. Não, é exatamente isso que eu te chamei, porque eu lembro a primeira vez que eu fui, até, para quem não sabe, eu sou paciente da doutora Tabata, e a primeira vez que eu fui em consulta, você me falou exatamente isso. Você falou, olha, a sua nutrição, a parte que você está colocando para dentro pode ser excelente, mas tem a parte externa também que a gente tem que estar trabalhando. A vitamina C que você toma não é a vitamina C que a gente vai estar colocando no seu rosto. Então, essas pequenas coisas, tudo bem que não é exatamente isso o tema em si, mas é isso que eu queria gente mostrasse que os dois lados são possíveis e são importantes. Então, a gente já está trazendo bastante. Eu já vou me apresentar um pouquinho, aí você já se apresenta também. Para quem está chegando aí, seus seguidores que ainda não me conhecem, Sim, eu sou a Giovana, nutricionista. Hoje eu trabalho assim muito com emagrecimento, eu ajudo sempre mulheres a emagrecer sem sofrimento, sem essas dietas restritivas, realmente assim, tendo a liberdade do que gostam. E eu sou paciente da doutora Tabata, eu chamei ela aqui, eu sei que vai apresentar, querida. tá? Ó, para quem não me conhece, eu sou dermatologista. Eu trabalho principalmente com a parte de estética, com a parte tanto no rosto quanto corporal também. E sobre isso que a gente vai falar um pouco, né? Eu trabalho tanto em São Paulo e também aqui em Uberaba. Eu tô até aqui, tô aqui no meu consultório, que eu acabei de terminar. Você também? Eu tô no meu consultório também, e a gente vai fazer. É bom que assim, só estando no consultório que meu sinal pega, as coisas funcionam. É bom que também é lindo aqui, eu adoro aqui. Eu Então é só. também, também. Tá até meio escuro aqui, que eu tô aqui com as luzes aqui, Tá para perfeito. ficar bom aqui no vídeo. Mas Então, vamos então começar, né, bora. sobre o tema de como eliminar gordura. Como que funciona isso, né? Como que funciona isso na dermatologia? Acho que a gente pode conversar um pouco mais, você mostrar toda a sua experiência, né, em como que você trata o paciente. Eu acho que não é algo que a gente trata sozinho, nem isso, nem acne, nem uma série, né, de fatores. É isso que eu sempre falo. É o conjunto que faz muita diferença. Então, quando a gente trata, avalia o paciente, né? O paciente chega no meu consultório, doutor, eu queria perder peso. Então, tudo isso depende. Como que a pessoa quer perder o peso? Ela está fazendo alguma dieta? Ela já está fazendo dieta, atividade física? Como que é o estilo de vida da pessoa? E o que que eu posso proporcionar? Existem alguns tratamentos, e aí a gente vai conversar mais sobre eles, né? Que eu faço no meu consultório para ajudar, mas não é assim a redução do peso em si. Eu não faço isso, eu deixo isso muito claro para o paciente. O que eu faço é diminuir aquela gordura localizada, aquela que, mesmo assim, com tudo, aquela gordurinha que não perde por nada, né? Tanto na barriga, quanto na região do braço, região aqui, gordurinha do sutiã. Dá pra gente fazer no flanco também, né? Então tem várias regiões, culote também, que é muito difícil de perder, né, Gi? Perfeito. E assim, eu vejo que as pessoas hoje, elas têm muita pressa, né, também, em atingirem qualquer resultado. Então, a gente tem que trabalhar muito também isso com o paciente, mostrando que, olha, tem todo um outro lado, um outro processo, um outro trabalho que está envolvido. E quando a gente pensa em emagrecimento, né, pensando já em forma geral, não tem como a gente escolher, então tá, agora eu vou fazer dieta, vou fazer o déficit calórico, vou estar tudo bonitinho ali em qualidade, em quantidade da minha alimentação. Eu não tenho como escolher onde eu vou perder, eu acabo perdendo de forma geral. A gente vê que hoje em dia as pessoas não conseguem se manter no processo de emagrecimento, porque muitas vezes são dietas que são inviáveis, muito restritivas, muito sofridas, impossíveis de serem seguidas, que não tem nada a ver ali com a parte da vida social, vida pessoa, e aí ela não consegue ter uma boa adesão. E aí, como ela não consegue ter uma boa adesão a longo prazo, acaba que ela começa esse processo de emagrecimento, mas não se mantém ele. E aí, aquele pouquinho de gordura que fica depois, ela nunca perde. Luta muito grande. Já vou falar um pouquinho mais aqui.
Mas que é exatamente isso. Sem dúvidas, a gente tem aí um outro lado que pode estar ajudando. A gente tem que pensar que é isso, o emagrecimento não vai acontecer da noite para o dia, mas são várias etapas que a pessoa vai passando e que ela começa, de fato, a ter, vai tendo aos poucos um bom resultado. Você percebe isso também, que assim, as pessoas estão querendo da noite para o dia o resultado, e parece que assim, né, inviável mesmo de fazer alguma coisa, algum milagre. É um processo que a gente tem que... Sim, o que eu costumo falar, gente, se vocês acharem que a internet tá ruim, conversem aqui pra gente ver, tá? Só avisem se tá tudo certinho pra vocês. Mas é o seguinte, Thelminha, super querida por aqui. Queria que vocês dialogassem com a gente, falassem o que que vocês acham, qual que é a experiência de vocês. Mas exatamente isso, Gi. Eu vejo que tanto assim, com questão de todos os tratamentos, a primeira coisa que eu falo com o meu paciente é o seguinte: eu não faço mágica nenhuma. Porque às vezes, assim, você vem já querendo um tratamento pronto ali, por exemplo, não somente assim na questão, no seu caso, né, de redução de peso, no meu caso, muito a questão, por exemplo, tratar o rosto, tratar a acne, tratar o melasma, né? Então, tantos assim, tantas coisas que a pessoa assim vem, já tem uma receita pronta, então pronto, isso tem que funcionar dessa maneira e no retorno já tem que estar tudo certinho, 100%. E não é isso, né? Eu acho que é um conjunto de fatores, é aquilo que a gente proporciona, né, para o nosso paciente, mas também como que estão os hábitos dentro de casa, né? O que que está sendo feito? Está sendo feito tudo da maneira correta? Será que tem alguma coisa esquecida? Por exemplo, no caso da acne, tem muito a ver com alimentação também. Então, é o caso que a pessoa todo dia eu como um prato de brigadeiro. Isso vai interferir no rosto também. Então, às vezes, a gente já está com tudo ajustado, mas isso vai fazer o quê? Não vai, assim, deixar aquela pele do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer. Ou então, um paciente que tem muitas manchas e a gente está fazendo o tratamento, mas, assim, não passa protetor solar, se expõe ao sol, assim, todo fim de semana vai lá fazer aquele bronzeamento, né? Então, assim, fica complicado, né? Então, são várias coisas e outra que tem o corpo de cada um. Você nota isso também? Porque, Exatamente. assim, tem gente que tem um metabolismo mais rápido, tem gente que tem um metabolismo menor, assim, mais lento. A mesma coisa com a pele. Tem gente que reage melhor, mais rápido, e outras pessoas um pouco mais lento. Então, tudo isso tem um período, né? E tudo, assim, dentro desse período, assim, precisa ser acompanhado. Não adianta ir uma vez e lá foi e acreditar. Ela tem uma poção mágica. Eu vou lá e pronto, todos os meus problemas vão ser resolvidos para sempre, né? Gente, não, é exatamente isso. Acho que cada pessoa tem realmente suas individualidades, isso deve ser respeitado. Não é porque aquela minha amiga conseguiu emagrecer tanto fazendo tal dieta que ela vai servir também para você. Então, todas essas questões de individualidade, de ajustar sempre de acordo com você, com as suas necessidades, com a sua rotina, tudo mais, vai fazer uma enorme diferença. E assim, quando a gente pensa também nessa parte, então entrando mais nessa parte de gorduras localizadas, o primeiro ponto, na verdade, assim, é isso, é você entender quais são as suas necessidades, para diante disso você tá ali aplicando o que a gente sempre chama de déficit calórico, que é estar comendo essa base do emagrecimento, estar comendo menos calorias do que você gasta. A partir disso, você vai ter sim um emagrecimento, só que assim, isso vai depender realmente a quantidade ali do déficit calórico que você está impondo ali para você, tudo isso muda muito, né? Vai prolongar muito, vai ser muito diferente de acordo com as velocidades assim, de emagrecimento, vai depender realmente de cada um. Gente, eu tô vendo que vocês estão falando que meu áudio tá travando. Agora eu acho que tá super bom. Então, beleza, ótimo. Então, assim, a gente vai depender muito, esse déficit calórico depende muito, o quão restritivo a gente vai deixar, vai depender de cada pessoa. Mas uma coisa até muito importante que você estava falando em relação a essa parte de metabolismo, eu vejo que hoje em dia, não é que a pessoa tem de fato um metabolismo lento. Ela, lógico, cada um vai ter um gasto calórico, cada um é cada um. Mas o que acontece tem algumas pessoas que realmente, assim, já começam, a maioria das pessoas começam aquelas dietas super restritivas, sei lá, gastam 2.000 calorias, estão comendo ali
800 calorias. Isso é um impacto muito grande no seu metabolismo. E querendo ou não, seu corpo começa realmente a e tudo mais, isso vai tornando o processo de emagrecimento cada vez mais difícil. Então, é por isso que hoje a gente vê pessoas que até conseguem emagrecer, mas sempre estão incomodadas com essas gorduras localizadas, porque aí você precisa realmente de uma estratégia para conseguir se manter nesse processo de emagrecimento a longo prazo, pensando numa qualidade que vai depender realmente do processo que a gente está conversando. Então, é exatamente isso que você falou. Não é ir uma vez ao nutricionista, não é ir uma vez a dermatologista. É um processo ali que vai, de fato, fazer sentido, né? Estratégias que a gente está dando para ajudar a continuar ali nesse processo de fato. Então, eu diria que, assim, esse é o primeiro base de emagrecimento, tanto para emagrecimento de forma como gordura localizada. Se você não emagrecer, você não vai conseguir perder essas gordurinhas localizadas, né? Perfeito. A gente pode pensar em outros fatores, se você quiser, vai me complementando aí. Mas, enfim, a gente até tem outros fatores que a gente pode estar pensando. Eu sei que a gente fica também muito só nessa questão de déficit calórico. E coma menos do que você gasta, que você vai emagrecer. Gordura localizada não é só isso, né? A gente tem que pensar que muito da gordura localizada está, por exemplo, com alterações ali na sua concentração de glicose. Gente, que isso? Cada hora tá um falando que tá travando, que não tá, agora não sei. Tá um pouco, tá travando um pouquinho. Dependendo como você fala, assim, trava um pouco. Mas tá dando para ouvir. Beleza. Então, ok. Enfim, a gente tem aí esse processo, essa base do emagrecimento, esse déficit calórico, mas a gente tem que pensar que tem outros fatores que vão impactar nessa parte de gordura localizada. Quando a gente tem alterações ali na captação de glicose, o que seria isso? Tem pessoas que têm, toda vez que a gente come ali um carboidrato ou refinado, açúcar e tudo mais, a gente vai ter um pico ali de açúcar no sangue. E aí o que acontece é que para a gente reduzir esse açúcar no sangue, a gente dispara um hormônio chamado insulina, que é para reduzir esse açúcar no nosso sangue. E o problema é que toda vez que a gente faz isso, já é um impacto ali para o nosso corpo, que querendo ou não, toda vez que a gente dispara a gente está propício a acumular mais gordura, e essa gordura é estocada na região abdominal, por exemplo. E aí tem pessoas que, por tanto ficar disparando, começam a ter uma mudança na captação de glicose. Então, essa captação se torna difícil. Então, percebe que é feito em cascata. Toda vez que você não consegue que você fica disparando toda hora, não consegue controlar muito essa carga glicêmica, toda hora fica dando esses picos ali na sua alimentação e tudo mais, acontece que você está tendo que continuar estocando essa gordura. Então, o primeiro ponto, eu diria que assim, é controlar realmente essa carga glicêmica aí, né, dessa dieta. Então, não ficar toda hora. E quando eu digo controlar a carga glicêmica, não é assim, então não posso comer farinha branca, não posso comer doce, não posso comer nada. A Não, restrição é total. Exatamente isso, porque assim, se você restringe, primeiro, já dá aquele negócio, não posso comer. Dá mais vontade de comer, né? Se tu não pensa em um elefante, você vai pensar no elefante. Então, assim, é exatamente isso. Se você fala, não posso comer doce, não posso comer pão, sei lá, você vai ter vontade de comer. E você não consegue se manter a longo prazo nessa dieta. E outro ponto é que, querendo ou não, assim, a gente não precisa, de fato, nesse todo para conseguir não dar esses impactos. Então, o que a gente tem que fazer é fazer combinações interessantes para estar evitando ficar dando sempre esses picos. Então, um dos primeiros fatores ali que eu diria é, além de você ter tá controlando essa quantidade de calorias da sua alimentação, é também fazer combinações para evitar esses picos. Ou seja, sempre estar fazendo proteínas que lentificam a sua digestão, com fibras que vão também lentificar ali a sua digestão. Essas partes são muito importantes, viu, gente? Exatamente. Gorduras de boa qualidade também vão reduzir ali, elas lentificam mais a sua digestão. Então, você Quais seriam? Fale um pouco mais sobre esses alimentos, que eu acho que é super importante falar assim dessa parte, assim, porque às vezes o que eu vejo também bastante é aquele negócio assim, vou então parar de comer isso, aí restringe durante uma época e depois aumenta, aí fica aquele efeito sanfona. Então, muitos pacientes, eles reclamam disso, né? Dessa questão. Engorda, emagrece, engorda, emagrece.
Como que a gente vai fazer? É claro que assim, que depende de um plano, né? Um plano que é feito individual para cada pessoa, mas de um modo geral, falando assim, alimentos bons, que seriam interessantes, como essas gorduras. Ótimo. Quando a gente pensa, então, essas combinações, a gente pode pensar primeiro em proteína, que lentifica a digestão. Então, proteína pode ser frango, carne, peixe, ovo, pode ser laticínios de forma geral, iogurte, tudo isso. Essas proteínas, além de dar bastante saciedade também, né, no plano alimentar, elas lentificam essa digestão. Então, fazer combinações, por exemplo, ao invés de você comer uma banana com iogurte, você já vai lentificar a absorção dessa banana. Mesma coisa isso de fibras. Quando a gente pensa em um prato ali, vai, que a gente está fazendo pro almoço, que tem salada, que tem legumes, vegetais, a gente também já está lentificando a nossa refeição ali. Então, sempre fazer essas combinações, né, esses alimentos mais integrais, assim, né, inteiros que a gente chama, você vai estar lentificando essa digestão. Perfeito. A gordura também, gorduras de boa qualidade, a gente pode pegar em castanhas, em sementes, no abacate, por exemplo, no coco, tudo isso lentifica também a digestão. Então, um carboidrato que você pegaria e que te daria, às vezes, esse pico de açúcar no sangue, fazendo combinações, não vai dar. Então, vai ficar mais esse processo, né? Então, querendo ou não, impacta menos ali no ficar disparando essa sua insulina e reduz muito mais esse toque que acontece. Então, eu diria que esse é o segundo ponto principal ali para a gente estar fazendo essas combinações que vão ser essenciais. Perfeito. E quando você fala desses picos, né, de insulina, dessa região, assim, aumento, né, do consumo de carboidratos, tudo isso, não é somente com a gordura, viu, gente? Isso também vai acontecer na nossa pele. Então, tem um reflexo disso que pode aumentar a oleosidade, aumenta a inflamação da pele, pode aumentar a acne. Então, que tá aumentando muito, né? Então, assim, principalmente com, assim, eu não como, mas eu não tô comendo nada. Mas aí eu faço aquele pico, né? Então, aí quando eu for para comer, eu vou comer de verdade, né? E aí, de repente, nossa, apareceu aqui, ó, hoje em mim, esse tanto de acne, né? Então, Exato. isso também, não somente na gordura, e acho super importante, e acho isso lindo do corpo, né? Porque ele é todo interligado. Então, da mesma maneira que ele vai juntando, né, na nossa gordura, ele vai para nossa pele também, de diversas formas. Inclusive o melasma, viu, gente? Tem muito a ver com várias alterações. Não o carboidrato em si, mas algumas alterações, inclusive do estresse também, que vai junto e que pode ajudar nas manchas. E o Exatamente. estresse? O que Foi você bom. me diz sobre isso? Essa questão de estresse, ansiedade. As Exato. pessoas comem mais quando estão ansiosas. Perfeito. Você já deu até uma liga aí para esse terceiro ponto que eu acho muito importante. Ju, Emagrecimento querida, por aí, e principalmente maravilhosa. controle de gordura localizada e tudo mais. Porque a gente tem que pensar que, assim, toda vez que a gente tá mais estressado, e estresse, lógico, é um estresse também. A gente pode pensar o estresse mental, a gente pode, né, do nosso dia a dia e tudo mais, mas também é um estresse que a gente vai causando no nosso corpo, dependendo também da nossa alimentação, né? Mas, de forma geral, pensando numa pessoa que é estressada, o que acontece ela tem esse aumento de cortisol ali. Cortisol é um hormônio que tem, entre outras funções, lógico, ele também é essencial ali para o nosso corpo, de certa forma, mas o que a gente pode estar pensando é que o cortisol, assim, ele estimula muito essa parte do estresse e tudo mais, está muito envolvido com o estresse. Toda vez que a gente está mais estressado, a gente vai ter aumento da grelina. A grelina é um hormônio que está muito relacionado com parte da fome. Então, acontece que a gente já vai ter mais fome, vai abrir o apetite, aumentar a nossa ingestão calórica, que está muito ligado com esse acúmulo de gordura. E, querendo ou não, esse cortisol elevado também, ele faz com que a gente faça piores escolhas ali no nosso dia. Você pode pensar, quando você está estressado, irritado, você quer comer besteira. E é exatamente isso. Isso é sim uma questão emocional, mas é uma questão fisiológica também. Então, é Legal. importante controlar essa parte do estresse. E controlar estresse, a gente pode pensar em meditação, em parte de respiração, toda essa parte extra, assim. Mas pensando em alimentação, a gente também pode estar pensando em, por exemplo, chás que vão ajudar no relaxamento. Então, chá de camomila, erva doce, erva cidreira, todos esses chás, eles já vão ajudando. Alimentos que são fontes de triptofano. O que é isso? Triptofano é um Amo. nutriente ligado à parte de serotonina, que é o hormônio de prazer, de bem-estar. Então, no momento que você tem ali, por exemplo, castanhas, bananas, abacate, que são fontes de triptofano, você consegue ter mais
sensação de prazer, de bem-estar. Às vezes até coloco Ó, como... gente, isso daí é super importante. Anotem, É anotem. isso Quando vocês aí. estiverem agora estressados, já sabem o que comer, né? Ou vai É no hambúrguer, né? Ou vai no hambúrguer, no chocolate, ou se liga aí num chá, né? Vamos fazer uma respiração. Tem tudo isso, né? Porque a gente come inconsciente. É um negócio que é impressionante, né, Gi? Quando a gente exatamente. tá estressado, a gente quer aquela recompensa ali. O nosso cérebro parece que ele já busca aquilo de alguma forma. Mas é E exatamente isso. aí, Escolhas conscientes, adequadas. exatamente. E isso a gente pode pensar muito também, que assim, quando as pessoas também têm muito essa questão de descontar muito na alimentação, até voltando naquela parte de questões restritivas ali, né? Então, sem dúvidas, a gente tem o lado de sim, a base da nutrição vai te ajudar, mas a gente tem o outro lado que a gente tem que estar pensando, nessa questão mais emocional, envolvendo ali uma alimentação, né? Então, inclusive, assim, já dando uma brechinha falando nisso, a gente, o que eu tô até fazendo um evento no dia 12 de agosto aí que vai acontecer às 8 da noite, é um encontro online gratuito que vai acontecer, mas que eu vou estar falando exatamente sobre isso, é como você pode emagrecer tendo a liberdade de comer o que você gosta, porque tem sim essa base nutritiva, mas tem também essa questão de realmente poder comer as coisas que você gosta, isso dá uma tranquilidade, toda essa parte de estresse que a gente estava falando, na hora que você faz uma restrição muito grande, também é estresse para o seu corpo. Então é isso que eu vou estar Perfeito. falando 12 de... Perfeito. Vou Você quer? assistir. É isso E aí, sai. ó, É só clicar no link do meu perfil e se inscrever. a Ju, queridíssima, ela falou aqui, ó, é verdade, né? Eu sempre como mais quando eu estou ansiosa e estressada. Duas também, né? Que é momento que você já tá assim, falou assim, vou colocar na comida, né? E é engraçado que tem gente que diminui. Às vezes eu tenho alguns pacientes que chegam e assim, o rosto já emagrece também bastante, né? E isso muda, assim, às vezes aumenta até aquela flacidez e fala assim, é porque eu tava estressada e eu parei de comer, né? Então tem essa outra parte também, né? O meu problema é à noite, né? O estresse. Quando o estresse vem, né? O final do dia tá chegando aquela ansiedade toda. Bem Exatamente. isso. É Alimentos. o que mais as pessoas reclamam para você, que é a noite, que tá assim, dando estresse, que tá sobrecarregando a alimentação e, consequentemente, né, assim, dando essa balança, né, essa alteração na balança. Sim, reclamam muito assim disso. Muitas vezes assim, é realmente final do dia aqui também a pessoa já tá mais estressada ali do dia a dia dela. Muito disso, né, do dia a dia tem a ver também. Às vezes esse momento que ela chega à noite, tem muito assim, essa parte emocional é aquele negócio, tipo, tô cansada, vou comer, tô estressada do meu dia, vou comer. Então tudo tá muito relacionado com essa parte de alimentação. Então, sem dúvidas, o momento da noite é um momento crucial, por isso que até esses alimentos fontes de triptofano, esses chás, normalmente eu vou incluindo ali no período da tarde para noite para já ir ajudando nisso, né? Não é só na parte do sono, sim para estar ajudando de forma geral ali nesse controle de estresse. Mas sem dúvidas também, acho que tá muito, a gente tem que pensar muito nessa parte também de restrição, no sentido de que às vezes você tá o dia inteiro forçando a seguir uma alimentação totalmente controlada, restrita, e ao final do dia você não vai aguentar mais, já deu ali seu limite de decisões, de falar, tentar não ceder ali, né, alguma comida ali que você queria, e aí você vai acabar cedendo à noite. Então, eu acho que a gente tem que pensar em todos esses pontos, né? Tá ajudando com essa base nutritiva, dando nutrientes suficientes para te ajudar em todas essas questões, mas pensar também que essa parte emocional pesa muito e a gente tem que trabalhar em cima disso. Então, dia 12 de agosto, vocês vão estar lá comigo também. Perfeito, perfeito, Gi. Ó, Perfeito. e até E se você ah, quiser um pouquinho mais sobre essa parte também de gordura localizada, assim, esses pontos são muito em relação à alimentação, nutrição, mas sem dúvida, como você estava falando, né? Tem procedimentos também que podem estar ajudando nessa questão também. E sabe que é engraçado? Teve uma paciente esses dias, e eu vou falar aqui, inclusive, eu mesma, né? Então depois eu vou contar a minha história para vocês. Mas teve uma paciente que esses dias ela estava fora do peso, ela não estava assim fazendo uma dieta, não estava em acompanhamento com uma nutri, não tava assim, só trabalhando, enfim. E aí ela veio buscar ajuda. E eu falei para ela, falei, olha, isso daqui eu consigo
melhorar, mas é o conjunto. Mas sabe que foi muito interessante que ela fez o co-sculpting, que é o tratamento que para gordura localizada, então que eu faço, que eu congelo ali a gordura em si e perde até 37, até 27% da gordura localizada em uma sessão. E aí essa paciente, ela fez o co-sculpting depois de um mês ela vestiu um body, viu que tava melhor, e aí a bicha, assim, a bichinha pegou e começou ali, ó, na dieta, já foi, tá com nutricionista junto, ela já reduziu, assim, 12 quilos. Foi uma coisa, assim, impressionante, que aquilo foi o gatilho, sabe? Quando ela mesma tava perdida em outras coisas, assim, pra se encontrar, assim, pra ir fazer um cuidado, né, pra ela, e foi muito legal. Mas, assim, na maior parte das vezes, eu não trato o paciente só, por exemplo, assim, quero reduzir meu peso, vem aqui fazer o Q-Sculpt. Eu não faço mágica. Então, assim, é aquela gordurinha localizada em algumas regiões, paciente já tá ali, ó, ralando, já tá comendo direitinho, já tá fazendo atividade física, mas meu culote não tá me ajudando. Olha isso daqui. Então, são aquelas gorduras. Inclusive, eu tenho pacientes que relatam. Se eu perder mais peso, eu não sei se você tem esses pacientes. Se eu perder mais peso, eu já sinto que meu rosto emagrece, eu já não gosto de outras partes, eu perco a região da bunda, das regiões onde que eu não queria, né? Então, assim, isso daí também é um ótimo sinal para a gente fazer. Claro que é feita uma consulta em que eu faço toda essa avaliação, né? Onde que tem que ser feito, como que tem que ser, quais ponteiras. Eu tô até com umas ponteirinhas aqui, que eu tava tratando minha paciente, ó. Então aí eu tenho várias ponteirinhas que eu vou colocar dependendo, ó. Exatamente, a Evelyn tá falando, o ideal é conciliar dermato e nudo. Com certeza, de todo mundo sai ganhando. Sim. Elisa, né, super querida, ó. Então tem vários, tem esse daqui que é o petit. Então, para vários tipos de gordurinhas, mas eu não faço nada sozinha, eu deixo isso muito claro, né, para o paciente, tanto isso quanto para celulite também, né, que é outro ponto que depois a gente vai conversar. Exatamente, não, e é isso, assim, eu acho que a gente falou meio que amplamente de tudo que resume aí esse emagrecimento. Eu acho que a gente tem que sim conciliar essa alimentação, que é sim essa base nutritiva tudo mais, mas considerando também essa parte emocional, e a gente vai conseguir trabalhar muito também em cima disso, com a nutrição também, e sem dúvidas tem esse outro lado, até que você estava falando, às vezes a pessoa também precisa de um empurrãozinho ali, uma ajudinha, antes de dar o start também ali dela, né? Porque nem Então, sempre é fácil a dieta, viu? Eu acho que tem coisas assim muito boas, mas você começar um novo hábito não é fácil. Eu acho que mas não a sei o noite que vocês estão assistindo aqui. E essa live, aquele negócio para você que tá querendo, mas não vai, mas tem que ir, sabe? Mas é algo que te tira da zona de conforto, né? Então, tudo que você sai ali daquela zona de conforto é muito difícil, porque é um hábito já seu. É um hábito seu, às vezes, fazer aquele jantar com carboidrato, com tudo, ou às vezes comer em grandes quantidades, comer poucas vezes ao dia, tomar refrigerante toda refeição. Então, assim, são hábitos muito, assim, que não tá ali no seu planejamento, né? Então, você mudar para o novo sempre gera medo, gera desconforto, é aquele negócio. Vou sempre começar na outra semana, segunda-feira é o dia. Não sei se você colocou essas lives na segunda, mas é uma boa, hein? Para começar, né? É isso aí, não, e assim, eu acho muito importante até a gente lembrar que cada um tá ali no seu, tem o seu processo, né? Então não adianta a gente pensar, tem pacientes que chegam aqui para mim que eu até falo, olha, não é da noite pro dia que isso vai acontecer, no sentido de assim, tem gente que acha que já vai sair com um plano alimentar perfeito, e não existe um plano alimentar perfeito, pode ser o melhor plano do mundo, que foi super calculado, lindo, maravilhoso, tá incrível, mas se ele não se adequa à vida daquela pessoa, não vai adiantar. Então a gente tem que pensar que toda essa mudança de hábito também é um processo, né? Então eu vejo que as pessoas são muito assim, vão no nutricionista pegar aquela receita de remédio. E não é. Você pode sim, a gente vai ao longo do tempo esquematizando, deixando aquele plano cada vez melhor ali para você, mas é um processo. Até você chegar lá,
são pequenos passos que tem que estar dando, senão quando são metas muito grandes que você coloca, fica inviável de fazer. Então, eu prefiro trabalhar com pequenos passos ali até chegar naquele objetivo final. E tudo isso que a gente estava falando, sem dúvidas, vai ajudar aí, né, nesse todo processo. E até como Perfeito. você já deu essa brechinha aí para a parte de celulite, queria que você, antes da gente entrar mais aí nesse tema, fala pra gente, explica pra gente o que é essa tal da celulite. Tá, vamos conversar. A celulite, né, que incomoda muitas mulheres. Por que que mulher fica cheio de celulite? Você vê os homens que às vezes toma refrigerante, sabe? Todos os dias. Fica assim, às vezes não tá nem fazendo nenhuma atividade física, não tá. E não tem, né? É verdade que as mulheres elas têm uma maior tendência à celulite do que os homens? Sim, é verdade. Por que isso acontece? A celulite nada mais é do que várias fibras que a gente tem debaixo da nossa pele. Então, a gente tem a pele e dentro dela a gente tem vários caminhozinhos de fibras, de fibroses ali. E o que que essas fibroses fazem? É como se eu pegasse, deixa eu mostrar aqui para vocês, algo que ficasse puxando a pele, ó. Eu venho aqui, algo que fica puxando. Então, são vários dessas traves, por isso que vai acontecendo o quê? Vários buraquinhos, então superfícies irregulares. É claro que tem a ver com uma série de fatores. Falar assim, minha mãe não tem celulite, por que que eu tenho, né? Isso não é só genética. É claro que a genética também pode ajudar bastante, mas isso vai ser uma série de fatores mesmo de você, que você tem essa tendência à fibrose, a essa região, que aí junta o que? A fibrose, junto com o líquido, né? A linfa ali, então fica inchado nessas regiões. Quando você depende da sua dieta também, então depende de vários fatores. Se você está assim fora do peso, isso tende a aumentar, tende a ficar ainda mais evidente nessas regiões. E aí eu até falo que eu ia falar da minha experiência, né, na verdade, com o emagrecimento, né, que eu estava falando do co-sculpting. Eu fiz um procedimento que foi um estímulo de colágeno, porque eu estava cheia de celulite, né? Tava cheia de celulite. E aí eu olhei aquela foto e falei assim, caramba, eu não acredito que eu tô desse jeito. Sabe quando você se perde ali? E eu falei, meu Deus, preciso dar um jeito. Olha que eu já estava fazendo atividade física, mas minha alimentação não estava boa, né? E aí, depois que eu fiz, eu acho que me deu um gatilho também. Eu acho que são todas essas questões que fazem muita diferença. E assim, fez muita diferença, mas é isso, é a nossa zona de conforto. Mas terminando, então, essa questão da celulite, como a gente fazer o tratamento, né? Então, tem mulheres que tem mais no bumbum, tem outras que tem até aqui, ó, né? A região mesmo abdominal, tem outras que tem toda a região das pernas, então fica mesmo nessa região perto do joelho, na bananinha, então embaixo do bumbum, embaixo na região também do posterior da coxa. Então, tem várias regiões possíveis e isso depende também da genética, mas depende de fatores próprios, depende do que você está comendo, depende muito da sua alimentação, inclusive de atividade física. Isso é importante. Quando a gente faz uma atividade física, ele ajuda a bombear o sangue. Então, a gente tem o sangue, ele vai ajudando a bombear e diminui aquele inchaço, porque ele acelera ali a musculatura para fazer o quê? Uma drenagem, né? Junto também com massagem, drenagem, que também não é uma cura, né? Então, se, assim, a drenagem assim, eu vou acabar com a celulite com drenagem. Não, não se acaba, mas melhora aquela drenagem daquele líquido que estava ali. Então, melhora o aspecto daqueles buraquinhos que ficam no bumbum, né? Tanto no bumbum quanto na região do posterior da coxa. E aí, depois eu quero que você entre na alimentação, quais alimentos, né? O que pode estar piorando, né? Que eu falei assim, refrigerante, né? Então, carboidrato. Então, assim, essa parte eu vou deixar com você. Mas, enfim, então essa é a parte dermatológica.
do que acontece com a celulite. Então, celulite dá mais sim em mulher, porque a mulher tem mais tendência a essas fibroses. Já foi visto em estudo mesmo, né? Então, assim, não é besteira, não. É a pura de uma verdade, né? Exatamente. Então é isso, né? E aí, com relação aos tratamentos, tem alguns tratamentos, eu acho que é tudo interligado. Não dá para eu falar sozinha, paciente, vem aqui, doutora, melhora a minha celulite, sozinha eu não consigo. Isso é um conjunto, é multifatorial que vai melhorar. Tem alguns procedimentos muito bons, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre eles. Mas então eu deixo com você, Gi, pra você contar um pouco sobre essa questão que atormenta tantas mulheres, inclusive eu. Exatamente. Assim, essa parte de atividade física que você falou já é realmente um grande ponto, porque vai aumentar a circulação ali também naquele lugar. Então, com isso já consegue melhorar esse aspecto, mas sem dúvida a gente tem que pensar nessa base aí da nutrição que vai fazer uma enorme diferença. Essa questão, assim, até que você estava falando, né, do sistema linfático, assim, né, que a drenagem sem dúvidas pode ajudar. A gente tem que estar pensando que uma pessoa que está com uma restrição, uma retenção ali de líquido, sem dúvida ela vai ter aquela aparência maior ali, né, da celulite. E aí a gente pode estar pensando em como a gente pode estar então, ajudando nessa parte da retenção. Então, primeiros pontos ali, a gente pensar. Então, seria, eu sei que querem pensar em todos os milagres possíveis, mas hidratação é a chave, sim. Se você não tem uma boa hidratação, querendo ou não, você de fato, né, eliminar aquela retenção, beber bastante água é essencial. A gente tem que estar pensando também que água, super importante, viu, gente? exato, a gente tem que estar pensando que assim, esses alimentos, bebidas que estão também tem muito sódio, e industrializados de forma geral. Quando a gente fala de sódio, não é só o sal de cozinha, sem dúvidas a gente tem que pensar nele também. Mas a gente tem muito sódio nos alimentos industrializados, então não, você tem que estar combatendo sempre, né? Reduzindo, lógico, esse consumo industrializados, mas uma boa hidratação ali junto. Existem chás Perfeito. que vão ajudar ali nessa questão diurética, então a gente pode pensar em chá de hibisco, de cavalinha, carqueja, mas são chás que sim têm um efeito diurético, mas é o que a gente estava falando, não adianta a gente pensar em pegar um único ponto para ser o seu milagre, a gente tem que pensar em todos esses fatores, né? Tá sempre tem passo a passo, tá colocando ali, implementando, enfim, na nossa alimentação. Então, eu diria que assim, atividade física é o primeiro ponto, segundo ponto, hidratação. A gente tem que pensar também, até quando a gente estava falando de refrigerante e tal, toda vez que a gente também consome alimentos mais farinha branca, açúcar, tudo mais, está pensando também que são alimentos que muitas vezes são mais inflamatórios, que é a prática do nosso corpo, não só em relação a tocar gordura, não está muito ligado com essa parte de celulite, mas está pensando também que tem inflamação ali, a gordura que não, ela é mais inflamatória. Então, a gente está combatendo isso também com alimentos que são anti-inflamatórios. Então, a gente pode pensar em pimenta, em açafrão, mesmo ali, então está ajudando, né, nessa questão inflamatória. A gente pode estar pensando em fibre, em chá verde, em ômega 3. É ótimo. Perfeito. Não consumindo. No Brasil, a gente não tem peixes de ótima qualidade. A gente nem consome tanto peixe. Às vezes, suplementar também esse ômega 3, ou tá sementes, são alimentos mais anti-inflamatórios. Tudo isso já pode estar ajudando também na questão anti-inflamatória de modo geral. A gente pode estar pensando nesses outros pontos até que a gente estava falando, tá muito querendo ou não, a celulite sim tem essa característica que a gente estava falando em relação, enfim, a gente estava falando de geral, que a celulite tá ligada a essa parte de gordura, então querendo ou não, no momento que a gente consegue controlar isso, a gente consegue reduzir, amenizar essa questão de gordura, então todos os pontos que a gente estava falando em relação à gordura moderada, que é tentar consumir uma quantidade mais moderada, consumir menos carboidratos, fazer ações interessantes, comer quantidades adequadas para você. Quando tudo isso começa a ajudar também na qualidade, esses alimentos inflamatórios, a gente tem que estar na hidratação, a gente tem que mais antioxidante, querendo ou não. Quando a gente pensa que a pele, ela oxida, a gente vai envelhecer mais, então ela dá outra pele. Então, no momento que a gente começa a colocar esses alimentos
a gente tem uma aparência diferente ali. Então, esses alimentos a gente pode estar pensando em frutas, vegetais. Eu sei que tem muita gente que no frio deixa muito de lado essa parte de salada, frutas, inclusive, e é essencial. E a gente não fala isso só por uma questão de, não faz nessa parte de também de estética, né? Então, a gente tem que estar pensando e conciliando ali para a gente ter uma melhora da celulite. Perfeito, perfeito. O que vocês acharam? Vocês anotaram todas as dicas? Super dicas. É isso aí, tem que anotar, porque é muita coisa, a gente vai falando É aqui. muita coisa. E tudo isso, eu acho que o conjunto faz toda a diferença. Água, né, que é super importante também. Muitos pacientes, eles me perguntam, né, tem algum remédio que eu melhoro, né, a questão da celulite em si, gente. A celulite é super complicado da gente associar com tratamentos orais. Tem alguns, sim, mas para assim, que aceleram o metabolismo, mas de um modo geral, para a gente trabalhar exclusivo aqui, é um pouco mais difícil. É esse conjunto que vai fazer, com certeza, toda a diferença. Inclusive, tem gente que fala, e creme para celulite? Resolve creme para celulite? Então, creme para celulite tem alguns cremes em que coloca cafeína, tem hialuronidase, tem vários outros ativos que a gente pode fortalecer ali, aumentar, acelerar aquele metabolismo. Mas assim, depende de uma massagem também para realizar aqui naquela região para drenagem, não tem milagre. Não adianta você comprar um creme para celulite achando que ele vai acabar com seus problemas ali da região. Eles ajudam, mas assim, faça uma massagem, né, nessa região quando você for passar o creme. Então é super importante associar com esses outros itens, com atividade física, com alimentação, senão não vai resolver a celulite, não. A celulite não é fácil, né, Gi? Exatamente. Então a gente tem que pensar que, assim, sem dúvidas, tem coisas que vão ajudar, vão, mas de nada adianta se a gente não tem esse todo. Então, até assim, eu não sei se até acho legal depois você trazer um pouco mais dessa parte, enfim, dessa questão mais estética ali, né? Como a gente pode estar ajudando de fato, mas eu acho que é importante a gente estar considerando que, sem dúvidas, assim, são complementos. Então, dando um resumão ali da celulite, em relação à parte de alimentação, o que Olha você aí, pode resumão, vamos pro resumão, adoramos. dando em primeiro ponto, né? Para você estar reduzindo, de fato, querendo ou não, é a gordura que tá ali. Então, a gente tem que reduzir essa quantidade de gordura sim. E aí, com isso, a gente vai estar trabalhando em relação a déficit calórico, reduzir a quantidade ali que você come, a controlar esses impactos de açúcar no sangue que a gente estava falando. Então, fazer essas combinações adequadas, né? Que vão estar ajudando muito nessa questão de gordura, tudo mais. A gente tem que estar pensando também em melhorar essa questão de hidratação também, que é um ponto básico ali, mas que muita gente deixa de lado, principalmente no inverno, mas que faz muita diferença. A gente tem que pensar também em alimentos anti-inflamatórios, né? Inserir alimentos anti-inflamatórios na nossa alimentação, seja o chá verde, seja a gente, cúrcuma, pimenta, todos os alimentos eles vão estar ajudando nessa alimentação mais inflamatória, uma alimentação mais antioxidante também, então com frutas, com vegetais, Vai ajudar para a pele também. sem dúvidas, tudo isso vai fazer uma enorme diferença. A gente tem que estar pensando também na parte de atividade física, que vai estar melhorando a circulação ali. E no outro ponto, que seria o ajuste de sono, de estresse, que sem dúvida está ligado à parte de cortisol, que a gente estava falando, que vai acumular também mais gordura, vai acabar impactando também na celulite. Então, tudo isso, esse todo, a gente tem que estar considerando. E parece que é uma loucura tudo isso que a gente está falando, né? Muita coisa para mas é Meu fácil. Deus, não vou conseguir, né? Exato, e é um passo de cada vez. E esse passo a passo aí eu vou estar dando realmente no dia 12 de agosto, então saindo daqui vocês já se inscrevem nesse evento que vai ter. Mas quero saber agora um pouco mais a parte Maravilhosa. como que você pode estar ajudando também esses pacientes. Bom, então, como a gente sabe, a gente tem então a nossa pele e tem as fibroses que ficam debaixo dessa pele que vão empurrando a nossa pele para baixo e vão favorecendo o que? Os buraquinhos na pele. Então, como a gente vai melhorar do processo dermatológico para a gente diminuir essas fibroses?
um primeiro item, a gente diminuir essas traves fibrosas, acabar com essas fibroses. Como que a gente faz isso? Então, através de subcisão, em que eu insiro uma agulhinha específica debaixo da pele, ele faz até um barulhinho, parecendo assim, trec, 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 trec. Você acredita? Fica barulho, dá para ouvir o barulho, porque a gente fica tipo essas fibroses e a gente consegue ouvir quebrando essas fibroses que ficam empurrando a nossa pele para baixo. Outra coisa é a gente fazer bioestimulador de colágeno. Para que serve o estímulo de colágeno que a gente faz na nossa pele? Um desses estímulos é com ultrassom microfocado, então com material, né, com uma tecnologia que eu coloco, eu diminuo essas fibroses, e também com Sculptra, Radiesse, que eles vão reorganizar essas traves fibrosas. Além de diminuir aparentemente esses buraquinhos, eles melhoram a qualidade da pele e dão até uma subidinha no bumbum, né? Então, eles até ajudam essa região e eu gosto bastante desses tratamentos associados. E aí, assim, associado também, eu gosto de fazer, além do ultrassom microfocado, fazer sessões de radiofrequência para ajudar também, através do aquecimento da pele, ajudar também a reorganização dessas fibras colágenas e aumentar essa produção de uma nova estrutura ali internamente. Então, são todos esses fatores que a gente pode fazer, por exemplo, na dermatologia, para a gente melhorar. E melhora bastante, mas muitas vezes eu preciso associar essas tecnologias. Não dá paciente vir aqui e falar assim, ó, faz esse tratamento, que esse tratamento, assim, eu fiquei sabendo que vai resolver a minha celulite. Então, depende de cada pessoa, porque às vezes eu preciso associar mais de um tratamento, dependendo do grau de fibrose, se tem, sabe, uns buracos mais intensos ou se esses buraquinhos são mais finos, né? Se tem flacidez junto também, pra gente diminuir. E é isso até que a gente estava falando, assim, logo no início da live, que são questões de individualidades, né? Eu acho que as pessoas hoje em dia querem Tudo, uma. né? Ai, a minha amiga fez, se ela falou que é bom, se é ruim, é ruim. E não é. Vai depender de todo, lógico, a gente consegue considerar que tem coisas que funcionam e coisas que não, mas a gente tem que estar pensando em individualidade. Tem coisas que vão funcionar para você e tem coisas que não. Mesma coisa em relação à alimentação. Tem um plano alimentar que pode ser legal para, enfim, para alguém ali que você conhece, mas que para você não é. A gente tem que estar sempre adaptando isso, trazendo as suas questões, as suas individualidades, para que de fato seja efetivo tudo aquilo, né, que a gente está trabalhando. E tudo isso vai depender realmente de um processo ali, de acompanhar, entender, sempre do outro lado, para estar trazendo as melhores soluções para você, né? Perfeito, perfeito, é isso aí. Ótimo. Ó, até fizeram uma pergunta, eu gostaria de saber sobre os códigos de barra em volta da boca, o famoso pé de galinha. Botox resolve? Botox pode resolver, mas geralmente, assim, região do código de barra, que são aquelas linhas que vão acontecendo aqui, ó, ao redor dos lábios, o Botox, ele ajuda, mas, assim, pra gente fazer um tratamento efetivo, tem que, assim, estimular o colágeno nessa região, porque, na verdade, começa a quebrar porque é falta de colágeno, né? A gente vai perdendo a partir dos 25 anos, 1% por ano. Nossa, é muito. Intenso, né? Essa perda de colágeno. Então, aí é importante porque aí a pele vai quebrando nessa região. Então, fazer um skin booster, fazer um ultrassom microfocado para ajudar. O Botox resolve, mas, né, tem suas ressalvas nessa região. Porque não dá pra gente colocar grande quantidade, porque senão a boca pode ficar assim, o sorriso assimétrico quando ri. Olha, ó, gente, vocês já estão pegando um bônus aí. A gente ia falar É só de um bônus. bônus, você viu? Como eliminar gordura. Já veio até pergunta de código de barra. Excelente, né? Mas, gente, foi muito. Tô adorando assim, esse conteúdo. A gente já tá chegando a 50 minutos aí de live, mas achei super legal realmente esse Foi bate-papo. rápido, né? Foi tipo assim, Foi muito passou voando. Foi tanto assunto, né? Tanta coisa boa. Eu achei muito incrível, porque é exatamente isso, né? Essa combinação dos tratamentos, tanto para celulite, tanto para gordura localizada, tudo isso
tudo isso vai exigir essa disciplina, né? Essa constância, cuidados especiais, às vezes alguns cuidados específicos, mas precisa ter o básico, né? O basicão ali, né? Porque senão, às vezes a gente não consegue, né? Tem que eu costumo falar muito para os meus pacientes é que o quão isso é importante na sua vida. O quão, tipo, por exemplo, tratar na pele ou tratar ali a gordura, quanto que isso vai ser importante. Hoje chegou uma paciente que ela quer, né, que a gente, eu fiz uma avaliação dela do Quiz Sculpting e ela falou assim, olha, minha barriga, isso daqui é o mais importante para mim agora, né? Independentemente, assim, da região do rosto, algo do tipo, porque... E eu falei, isso é importante para você? De verdade? Ela falou, sim. Isso daqui, eu fico com vergonha do meu marido me ver, sabe? Então, assim, isso faz parte, para mim isso, que eu não me sinto bem, né? Quando eu fico sem roupa. E então, assim, o quanto que isso é importante, ajuda a delimitar o quanto que é importante para você seguir aquilo à risca, que não é fácil, né? Toda vez. E eu falo isso não somente assim, por exemplo, de seguir uma dieta, de seguir um novo, na verdade, dieta, eu digo, de uma nova disciplina, uma nova qualidade de vida, mas mesmo do rosto. Imagina, tem paciente que vira para mim e fala, doutora, mas como que eu vou gastar 10 minutos a mais na minha vida? Eu não tenho esse tempo, né? Como assim, né? É uma questão de prioridade, né? No momento que a gente sabe Será que é qual importante, né, para você? É essa a pergunta. cria tempo, você arranja ali, você faz o negócio dar certo. Então, é tudo uma questão de prioridade e a gente entender que tudo isso é um processo que vale tudo isso que a gente está combinando aqui, né, em relação à parte estética, assim, né, dermatológica e tudo mais. A gente tem que estar pensando também na parte de nutrição, a gente tem que estar pensando em atividade física. Então, são vários fatores que vão estar influenciando e que isso não deve ser um peso para você. A gente tem como fazer de uma forma tranquila. Então, para quem perdeu a eu falei para inscrever, saindo daqui, clicar no link do meu perfil e se inscrever, que dia 12 eu vou estar falando exatamente sobre o dia 12 de agosto, como você pode emagrecer, como a liberdade de comer o que você gosta. Então, isso faz uma grande diferença, né? No momento que a gente está realmente... Com certeza, com certeza. Sem, tipo, abdicar daquelas coisas, né? Tipo, eu nunca mais vou poder comer tal coisa. Exatamente, é saber fazer todo esse equilíbrio que a gente estava falando, né? Tudo isso importa, a gente tem que saber como de fato aplicar ali, né, no nosso dia a dia. Então, assim, já agradeço muito que você participou desse convite, porque foi muito gostosa essa conversa. Eu acho que